Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, falando sobre o que você diz sobre sair com homens casados, eu acho que você faz um imenso serviço abrindo os olhos de muita gente. Orientação que todos os pais deveriam dar aos filhos. Nem todos os pais vão dar essa orientação aos filhos, até porque tem pais que não conseguem ter moral para dar essa orientação aos filhos, porque sempre foram amantes, né? Sempre tiveram amantes ou foram amantes. Infelizmente, tem muitos pais que se sujeitam a isso, e inclusive com o conhecimento dos filhos. Então fica difícil, né, dar esse tipo de orientação quando a pessoa mesmo vive uma situação dessa. Mas, sim, eu realmente bato na tecla de que estar numa relação com uma pessoa casada, com uma pessoa comprometida, é uma tremenda de uma furada. Tremenda furada. Você está brincando com fogo, você está brincando com os seus sentimentos. Ah, André, não sou eu, é a pessoa que está brincando comigo. Você. Sabe por quê? Porque, gente, nós não somos mais crianças. A criança que a mãe orienta ela, olha, não pega... A minha mãe orientava, né, para eu não pegar bala de nenhum estranho. Então não vai chupar bala de nenhum estranho, porque eles podem colocar coisa, pode te dar droga, entendeu? Então, a minha mãe orientava isso e eu seguia piamente a regra que a minha mãe colocava. Por que que a minha mãe colocava isso? Porque sabe que uma criança pode ser influenciada a fazer algo porque ela não tem consciência das coisas, porque é ingênua, não é verdade? Porque convidou para ir para tal lugar e a criança então acredita que, né? Não, vamos lá, eu vou te mostrar um ursinho, e a criança vai. Tanto que essa orientação que a minha mãe me deu, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu estava passando em frente a uma casa e tinha uma senhora no portão e ela estava com balas de coco na mão. Sabe aquelas balas caseiras de coco? E eu passei e eu olhei para ela. E eu acho que eu olhei com vontade, porque eu realmente gosto de bala de coco. E ela fez assim, viu, menino? Pega a bala. Pois eu peguei a bala. Gente, vocês acreditam? Meus pais sempre tiveram um sítio, moravam no sítio, e eu chegava muito cedo aqui na cidade. Eu entrava meio-dia e a perua escolar chegava às 10. Então eu ia até a casa da minha irmã, ainda que eu tinha essa sorte, né? Tinha minha irmã que morava aqui, era recém-casada. Aí eu fui com a bala na mão, a bala de coco, gente, calor, um sol. Cheguei lá na casa da minha irmã, lógico, a bala já tinha praticamente se dissolvido na minha mão. Mas eu cheguei com a bala de coco na mão para perguntar para minha irmã se eu podia chupar. Olha isso. Óbvio que ali já não tinha mal o que chupar daquela bala, né? Porque já tinha dissolvido praticamente tudo. E aí minha irmã perguntou onde estava essa mulher, e aí eu expliquei, e a minha irmã falou, ela faz bala de coco. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e né, pela casa onde a mulher estava, a minha irmã falou, ela faz bala de coco. Mas aí fazer o quê? Já tinha, mas tá vendo? Eu segui a orientação da minha mãe. Eu não chupei bala que um desconhecido me dá. Por quê? Porque a criança realmente não tem consciência. Agora, nós somos adultos, então não é o outro que está me enganando. Não é o outro que está brincando comigo. Sou eu. Porque, diante do outro, eu posso decidir ficar ou não com ele. E eu decidi ficar, sabendo que ele é casado. Aí você poderia me dizer, André, mas tem aquelas pessoas que elas não falaram que eram casadas. Ah, bom, não é esse o caso aqui. O caso aqui, ela está falando de pessoas que são casadas e que eu oriento a não ficar. Quando a pessoa realmente nos engana, né, a gente ficou com uma pessoa e a pessoa era casada e a gente ficou saindo com ela 2, 3 meses. Depois você foi descobrir que era uma pessoa casada, que se tratava de uma pessoa casada, de fato. Aí nesse caso, a pessoa realmente nos enganou muito. E aí a gente também tem que aprender a se perdoar e tem que ver que a gente tem que cair fora. Porque tem gente que, então, mas agora eu já estou envolvida. Cai fora. O cara teve a audácia de mentir para você que era solteiro. E você realmente acha que ele merece que você continue com ele? Ele mente para a esposa, engana a esposa e já começou te enganando.
E tem gente que ainda assim quer ficar. Você consegue acreditar nisso? Que tem gente que ainda assim quer ficar? Tá aqui por A mais B que o cara vai te enganar. Engana a esposa e já começou te enganando. E tem gente que ainda, então, mas ele ficou com medo de falar pra mim que ele era casado, porque ele tinha medo de me perder, porque ele gosta muito de mim. Acorda, sua tonta. Pelo amor de Deus, acorda, mulher. Tem determinadas coisas que tá aí na nossa cara. Então, escuta, não é o outro que tá brincando comigo, sou eu que tô brincando com a minha vida. Eu tô brincando com os meus sentimentos. Eu tô brincando. E quem brinca com fogo acaba se queimando. Isso aqui é fato. A pessoa começa, fala que não vou me envolver, dá merda. Então, é por isso que eu falo. Tem algumas coisas que são assim, são clássicas. A primeira delas, se eu tivesse que colocar algumas regrinhas, não existem regras, mas se eu tivesse que colocar algumas, não seriam regras, mas alguns princípios que, assim, provavelmente levarão a situações frustrantes. A primeira delas seria: não se envolva com pessoa comprometida. Se você se envolver com pessoa comprometida, a chance de você se ferir, de você ficar numa situação ruim, de você começar a viver de migalhas, vai ser enorme. E aí que vem o questionamento: para que eu fazer isso com a minha vida? Sabe? Em que momento da minha história, da minha vida, eu cheguei à conclusão que eu mereço isso? Quando eu imaginava um relacionamento amoroso, era isso que eu imaginava? Eu viver escondido, viver no porão da vida da outra pessoa, viver como se eu fosse uma bandida. É isso que eu realmente gostaria para mim? São questionamentos os mais básicos e que, se as pessoas fizessem, por mais básicos que eles sejam, traria muito mais uma vida saudável para as pessoas se fizessem esses questionamentos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Tem também as informações dos meus livros. Tem o WhatsApp do canal para quem gostaria de saber sobre os pacotes de atendimento online, que saem muito mais barato do que se fosse um único atendimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.